Eu ia falar igual o nordestino, que eu nunca perdi meu sotaque, sou do Rio Grande do Norte, sou potiguar, eu quase falei noite, não tem problema algum, sou do norte. E a gente nunca pode esquecer a nossa origem, a gente nunca pode esquecer quem somos, a gente nunca pode pensar de onde Deus nos tirou, a gente nunca pode sair do centro, que é a presença dEle. O Senhor tem nos tirado do lamaçal do pecado e nos colocado em sua maravilhosa luz. O Senhor tem nos chamado, e o chamado que Ele tem para cada um que está aqui neste lugar é um chamado dos céus, um chamado divino, é um dom que o Senhor liberou sobre a tua vida. O Senhor te chamou com um propósito, e foi isso que aconteceu lá atrás em Êxodo, quando Deus salva a vida de Moisés, para que pudesse ser um libertador do povo de Israel que se encontrava no Egito. Quando a gente pega essa palavra em relação à Páscoa, que significa pesar, que é passagem, essa palavra está ligada à noite em que o anjo da morte passou pelo Egito, mas poupou as casas que tinham o sangue do cordeiro nos batentes da porta. Se a gente vai em Êxodo capítulo 12, está o real significado da Páscoa. Quando a gente vamos em Êxodo capítulo 12 e lê o versículo completo, a gente entendemos o motivo da Páscoa, a origem da Páscoa, e por que existiu a Páscoa. Essa foi uma passagem literal, da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, do Egito para a terra prometida. Essa mensagem ela vai continuar viva em Cristo, que a nossa verdadeira Páscoa é o próprio Cristo. A gente vai entender ao longo dessa ministração o real significado da Páscoa e quem é a verdadeira Páscoa em nossas vidas. A Páscoa no Antigo Testamento, o início de uma libertação. O povo de Israel estava sendo escravizado no Egito há 400 anos. O sofrimento era grande, mas Deus viu e ouviu e decidiu agir. Deus viu, Deus ouviu e Deus decidiu agir. Êxodo capítulo 3 e versículo de número 2. Êxodo 3, versículo 2. Abra sua Bíblia, acompanhe juntamente comigo. Diz assim: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ainda no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, e o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição de meu povo, que está no Egito. Eu vou repetir. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra,
uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu e do heveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Que passagem forte, que passagem maravilhosa, aonde mostra o início de tudo. Deus, Ele escolhe Moisés a um propósito e uma missão. Se a gente formos entender a história de Moisés, a gente vamos entender que Deus chama Moisés para um propósito sobrenatural. E nesse propósito sobrenatural, Deus se manifesta a Moisés, se apresentando para ele. Quem é o Senhor? Deus se manifesta para Moisés através de uma sarça ardente, através de um fogo consumidor, através de um fogo que não se consumia. O povo de Israel estava sendo escravizado no Egito há 400 anos. O sofrimento era grande, mas Deus viu, ouviu e decidiu agir. Deus aparece a Moisés numa sarça em chamas que não se consumia. O que isso significa? O que isso representa? Isso representa o próprio Deus dizendo: estou presente no meio do fogo, eu não me consumo. Eu continuo sendo Deus, mesmo no meio da dor do meu povo. Eu continuo no controle de todas as coisas, eu continuo no governo, mesmo no meio do sofrimento do meu povo. Eu estou no controle. Deus se manifesta através do fogo, para mostrar que Ele não se consome, para mostrar que Ele é Deus. Em meio às turbulências, em meio às provações, em meio às tempestades, Deus continua sendo Deus. Ele escuta, Ele decide descer para poder resolver o problema da humanidade. Ele é Deus. Tenho visto atentamente as aflições do meu povo. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Ele está vendo todas as coisas, meu irmão. Ele sabe de todas as coisas. Ele consegue ver além da medicina, Ele consegue ver além da ressonância magnética, Ele consegue ver além do raio-x. Deus, Ele vê o que o homem não vê. Deus enxerga o que o homem não enxerga. Deus sabe de todas as coisas. Ele está no controle e no governo de tudo e de todos. Foi isso que quando Ele se manifesta dentro da sarça, a sarça não se consome. Representava que Ele estava agindo, que Ele iria agir, que Ele iria fazer. Santo, santo é o Senhor. No verso 7 diz: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Verso 8 diz: desci para livrá-lo e os levar a uma terra que manda leite e mel. Além do Senhor se manifestar, Ele também se manifesta com promessa. E a promessa de Deus sempre foi de levar o povo dele a uma terra farta, uma terra que manava leite e mel, uma terra boa, uma terra que você pudesse desfrutar do bom e do melhor. O Senhor é um Deus da abundância, o Senhor é um Deus da provisão. Ele é o Deus que faz todas as coisas com propósito. Aleluias. Santo, santo é o Senhor. Deus não ignorou o sofrimento do povo. Ele desce para intervir. Amém? Vamos lá. Mas Moisés se sente incapaz dessa tamanha obra. Versículo 11. Diz assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire
do Egito os filhos de Israel, ele faz uma pergunta para Deus: quem sou eu para que possa fazer tamanha coisa, tamanhas obras? Quem sou eu? Eu sou incapaz, eu não consigo. Vamos lá. E Deus responde Moisés, e ele diz o seguinte para Moisés: certamente eu serei contigo. Meus irmãos, você já imaginou o próprio Deus olhar para você e falar: eu serei contigo, eu serei com você? O próprio Deus que fez os céus e a terra, o próprio Deus que fez todas as coisas, o próprio Deus que tem sua palma na sua mão, o universo. Ele identificar você entre este universo e apontar para você e dizer: eu sou contigo. Porque o propósito de Deus é gigante, assim como Ele é. E Ele diz para Moisés: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e ele me disser: qual é o seu nome, que lhe direi? Moisés estava cheio de dúvidas, Moisés estava cheio de questionamento. Moisés, ele não sabia o pós aquela visão. Deus havia se manifestado sim para Moisés, através de uma sarça. Havia sim uma revelação. Havia sim uma promessa, que a promessa de Deus era tirar o povo do Egito, daquela escravidão, e colocar o povo em um determinado lugar que mandava leite e mel. Sim, havia uma revelação, sim, havia uma promessa, mas Moisés, como um homem, ele pergunta para Deus: Deus, mas eu não tenho capacidade, Deus, eu não consigo, Deus, como que será? Deus fala para ele: eu serei contigo, eu estou contigo, certo, o Senhor estará comigo, mas e agora? Quando eles me perguntar o que eu vou falar para eles, o que eu vou dizer para eles, Deus responde mais uma vez Moisés e diz: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou, ele vos disser: qual é o seu nome, que lhes direi? Assim disse Deus a Moisés: eu, e está em maiúsculo, eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Deus se manifesta de uma forma soberana. Deus se manifesta de uma forma sobrenatural, de várias maneiras, através de visão, através de palavra, através de revelação, porque Deus tinha algo para fazer através do povo de Israel. Deus tem algo para fazer através da sua vida. Deus tem algo para cumprir na tua história. Deus tem algo para cumprir em nossos dias. Então Deus fala: o eu sou te enviou. O grande eu sou é contigo. O grande eu sou te capacita. O grande eu sou te dá uma palavra: pode ir, porque eu serei contigo. Deus responde: eu sou o que sou. Ou seja, eu sou o suficiente. Você não vai em seu nome, você vai em meu nome. Você pode ser incapaz, mas eu te capacito. Você pode ser insuficiente, mas eu sou suficiente para você. Você pode não conseguir o impossível, mas eu consigo por você. Você consegue só o possível até um determinado limite, mas eu consigo ir além dos limites. Deus é grande. É Ele que fala nesta manhã e te dá a resposta que Ele é o suficiente para você. Ele é o suficiente para a igreja. Ele é o suficiente para nós. Ele é o Deus completo. Aleluias.
Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 1. Nesse capítulo vai começar a mostrar e narrar a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: os 10 deste mês, tome a cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa. Conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a contar para o cordeiro. O cordeiro ou um cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que comerem. Aqui havia uma instrução. Isso foi a primeira Páscoa. Isso foi o início da Páscoa. A mensagem era clara: cada um pegue um animal conforme cada um consiga comer, para não ter desperdício. Mas é necessário que seja imaculado e sem defeito. É necessário que este animal seja sem mácula e que seja de 1 ano. Havia uma instrução dita a todo aquele povo de Israel, porque havia um propósito de Deus. E o propósito de Deus sempre era de salvar a humanidade. O propósito de Deus era deixar o povo de Israel a desfrutar da presença do único e poderoso Deus que é de fato Ele. Então, quando Ele manda a mensagem para o povo: vai acontecer, é necessário que cada um pegue um animal, sacrifique, e Ele diz até o horário, e coloque o sangue nos umbrais da porta, coloque o sangue deste animal imaculado, sem defeito, nos umbrais da porta, nos batentes da porta, porque iria acontecer algo naquele dia. Iria acontecer uma passada de um anjo, a mandato de quem? Do próprio Deus. Haveria naquele dia uma passagem de um anjo, a qual iria olhar, e a casa que não tivesse o sangue no umbrais da porta, o anjo da morte iria entrar e iria matar o primogênito. Isso, meu irmão, minha irmã, eu estou falando que a palavra era: coloca o sangue sobre a tua fazenda também. Porque esse anjo da morte, se não encontrasse o sangue nos curral também, iria matar também os primogênitos dos animais. Coloca o sangue também em todas as coisas, porque mediante a passada do anjo da morte, não vai encontrar espaço para entrar, porque ele vai ver o sangue, e ele não vai entrar para poder ferir a minha casa, para não ferir a casa de Israel. Havia um mandato do Senhor para que o povo seguisse. Havia uma ordem dos céus para que o povo seguisse. Qual que é a ordem que o Senhor tem mandado ao teu coração nesse tempo? Qual que é o dito que o Senhor tem delegado, tem declarado ao teu coração nesse tempo? Qual que é a revelação que o Senhor tem descido ao teu espírito nesse tempo? Eu te digo, toda revelação que desce dos céus precisa ser ouvida, entendida e agida. Precisamos agir mediante a revelação. Porque se aquele povo não ouvisse atentamente a voz do Senhor para todo aquele povo, o anjo da morte ia fazer um estrago na casa de todos. Mas aquele anjo, na casa que passasse,
visse o sangue do Cordeiro imaculado, a palavra diz que ele passaria distante daquela casa. É por isso que se chama Páscoa. É por isso que se chama passagem. E passagem por cima. Aleluias. Santo, santo é o Senhor. Vamos lá, vamos continuar a palavra. E tomarão, versículo 7 do capítulo 12 de Êxodo. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comeram. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmo, com ervas amargas. E comerão. Não comereis dele nada cru. Aqui tem as instruções. A gente vai começando a seguir, falando, para que tudo isso? É uma instrução do Espírito. Às vezes o Espírito Santo começa a te dar algumas instruções, parece coisas aleatórias, parece coisas, mas isso não é coisa natural. Sim, não é coisa natural, é coisa sobrenatural do Senhor. O Senhor tem deixado revelação ao teu povo e precisa ser entendida, ouvida e seguida. Teve um dia que o Senhor ministrou meu coração e não entendi nada naquele dia. Eu estava em casa e eu recebi muitas coisas boas que eu gosto de comer. E essas coisas veio de outro lugar. E eram muitas coisas. Está funcionando? Não? Beleza, então vamos, é para nós, tá? E aí veio muitas coisas. Chegou em casa, veio coisa tudo do norte. Parente me mandou, eu falei, mas quanto tempo que essas pessoas não me mandou essas coisas? Mas era muita coisa boa que eu gosto. Não sei se você já ouviu falar de sequilos, de solda, tinha queijo, tinha um saco preto de coisa. E na hora que eu abri, comecei a querer desfrutar daquilo. O Espírito Santo falou para mim assim, não coma nada. Eu falei, não, eu vou comer sim, eu gosto. E eu comentei com minha esposa e ela falou assim para mim assim, você tem condição, você pode pegar um avião e ir lá para o Nordeste agora e comer o que você quiser. Você tem condição, você pode ir em qualquer lugar e comprar, mas essas coisas estão consagradas. O Senhor me deu instrução naquela hora. Deus falando comigo, e já pensou eu desobedecer, porque estava na minha frente, estava fisicamente, era só partir e comer. Só que Deus falou, não coma. Sabe por que eu estou trazendo isso nesta manhã? Porque a revelação do Senhor tem muitas das vezes parecido, se encontrar aleatório, coisa que não tem nada a ver, está aqui, vou comer, ninguém está vendo. O Senhor tem visto todas as coisas, o Senhor tem se revelado para você de forma poderosa, para te livrar de manjares do inferno, para te livrar de cilada do inferno, para te livrar de coisas que Ele quer te ver bem. O Senhor tem zelado pelos seus, o Senhor tem zelado pelos seus filhos, pela sua filha. Há uma revelação de Deus neste lugar, e essa revelação está sobre este lugar. O Senhor tem protegido a sua igreja, o Senhor tem protegido a sua vida, Deus tem protegido a sua casa, o Senhor tem protegido o teu coração, o Senhor tem protegido o teu espírito, o Senhor tem protegido a tua alma, o Senhor tem protegido o teu corpo. Espírito Santo da verdade, obrigado pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por este dia, obrigado pela tua graça, obrigado pela sua ressurreição. Obrigado, Senhor. Vamos lá. Então a instrução era clara, não coma dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Que Páscoa, hein, meu irmão? Enquanto hoje, a Páscoa é ovo de Páscoa, né? É o vinho de Páscoa, é chocolate. As coisas têm se atualizado, mas a Páscoa de fato não é o ovo de Páscoa. Eu gosto de chocolate também. E se você trouxe, por favor, guarda que no final do culto eu pego. Mas não representa para mim a Páscoa, simplesmente representa o chocolate. Porque a verdadeira Páscoa é sangue. A
verdadeira Páscoa é sacrifício. A verdadeira Páscoa é morte. Mas há ressurreição na Páscoa também. Há vida na Páscoa. Aleluias. Vamos lá, meu irmão. Deixa eu ver a hora aqui. A hora passa rápido, hein? Eu preciso entregar para vocês o que o Senhor mandou. Então vou agilizar aqui. Então, versículo 12. E eu passarei pela terra. Eu passarei pela terra do Egito esta noite. E ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Lembra que eu compartilhei com vocês que o sangue precisa passar em tudo. O sangue precisa passar para que haja uma consagração. O sangue precisa passar nos umbrais da porta, mas também precisa passar sobre a tua fazenda, sobre os teus negócios. Entenda algo, há uma palavra do Senhor nesta manhã. Deixa o meu sangue sobre a tua vida e sobre os teus negócios. Deixa o meu sangue sobre a tua casa. Deixa o meu sangue. O sangue de Cristo há poder. Quantas vezes nós ouvimos sobre isso? O sangue de Cristo há poder, porque há poder mesmo. Aleluia. Então, permita-se, passe esse sangue, consagre os teus negócios, consagre a tua vida, consagre a tua família, passe o sangue sobre todas as coisas, consagre nesta manhã. Lembra-te dos teus parentes, lembra-te dos teus negócios, lembra-te da tua família, passa o sangue, libera, para que o anjo da morte não tenha acesso, o destruidor não acesse esses negócios que o Senhor tem liberado para a sua vida. Versículo 14, e estes dias... Versículo 13, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrarei por estatuto perpétuo. Então não vai acabar. O sangue de Cristo, ele é perpétuo. O sangue de Cristo é eterno. O sangue de Cristo é para sempre, meu irmão. Nós vamos entender isso ao longo da ministração. Deus ordena que cada família sacrifique um cordeiro sem defeito, coma a carne assada com ervas amargas e passe o sangue nas ombreiras da porta. Nessa noite o anjo da morte passaria por todo o Egito. Onde houvesse sangue haveria vida. Onde estivesse sangue haveria vida. Onde não houvesse sangue haveria morte. Então o anjo ia passar. A casa que ele identificasse com sangue não ia ter morte. Mas a casa que não fosse identificada com sangue, haveria morte. Você vê que poderoso isso? Você vê que poderoso seguir, ouvir atentamente essa revelação de Deus e seguir ela. Ouvir e seguir. Deus. O que livrava as famílias não era a sua bondade, sua fé, sua força, mas era a aplicação do sangue. A Páscoa foi o marco de uma nova história. A libertação de um povo inteiro começou com fé no sangue de um cordeiro. A Páscoa no Novo Testamento, ela vem sendo cumprida através de Cristo. Ela cumpriu através de Cristo e até hoje também ela faz e ela surte efeito em nós. Jesus é o Cordeiro de Deus, ele veio ao mundo não para livrar
o povo de um Egito físico, mas de um Egito espiritual. Que Egito espiritual é esse que Cristo se manifesta no Novo Testamento? É o pecado, meu irmão. É a morte e é o inferno. No Antigo Testamento, para poder fazer todas as coisas ali, haveria uma pessoa exclusiva para aquilo. Tinha que ser um sacerdote, um sumo sacerdote. Tinha que ser uma pessoa escolhida para entrar no lugar, não era nem do átrio. O átrio não ficava os curiosos. Lugar santo, entrava só um pé lá do sacerdote. Mas para entrar no santo do santo, haveria que ser um sumo sacerdote. No Antigo Testamento havia muita lei. Mas Cristo vem no Novo Testamento para ser a nossa Páscoa, para ser o nosso Cordeiro, para que Ele pudesse entrar neste lugar, rasgar o véu de alto a baixo e falar: oh, você tem acesso agora, o teu acesso é livre, você pode acessar a Deus agora, você pode ter contato direto com Ele. Então Jesus veio para quebrar todo o paradigma, Jesus veio para quebrar tudo aquilo que fazia o homem se separar de Deus. Aleluia. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele veio ao mundo não para livrar o povo do Egito físico, que é o próprio mundo, mas de um Egito espiritual. Em 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 7, Cristo é a nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Vamos lá. João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ler. João capítulo de número 1, versículo 29. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Senhor manda João Batista. João Batista veio com um propósito. O propósito de João Batista era preparar o caminho para Cristo. E ele veio preparando, ele vem seguindo o propósito. Mas quando ele dá de cara com o Cristo, ele fala: está aí. Está aí o Cordeiro que veio com o propósito de tirar, de apagar o pecado do mundo, de libertar, de curar, de salvar a humanidade. Está aí o Cordeiro de Deus. João Batista, ele tinha um propósito muito, vou falar assim, um propósito muito louco, de ministrar no deserto. Alguém que as pessoas olhavam para ele e falavam assim: você é o Messias, você é o Cristo. Ele não recebia essa glória, não. Após mim vai vir ele, que eu não sou digno. Após mim vai vir ele, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias, que eu não sou digno. Certo dia, aqui em João mesmo, no capítulo 1, versículo 23 disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireita o caminho do Senhor, endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, disseram-lhe: por que batizas, pois se tu não és o Cristo? Está vendo? Por que tu faz tais coisas se você não é o Cristo? Nem Elias, nem um profeta. João respondeu e dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vocês está um. Eu batizo você com água para o arrependimento, mas no meio de vocês há um. Existe um já. Ele não está distante, ele não está oculto, ele não está ausente. Existe um que está no meio de vocês. Aleluias. E este um, a quem vós não conheceis, este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim,
do qual eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Então João Batista cumpre um propósito, visando Cristo, apontando para Cristo, que ele sim seria o Cordeiro, ele sim, em vida seria o Cordeiro, que no Antigo Testamento as pessoas separavam aquele novilho, separavam aquele animal para poder sacrificar. Ele fala, não, a partir de hoje há um Cordeiro para todos. Vocês não precisam, cada um que está neste lugar, você que está em casa, vocês não precisam agora separar um Cordeiro para cada um, porque há um só Cordeiro para todos. Há um só Cordeiro que preenche todas as coisas. Há um só Cordeiro que é completo. Há um só Cordeiro que consegue libertar, salvar, curar pessoas. Há um só Cordeiro que pode salvar a humanidade. Oh Deus, obrigado Espírito Santo. Então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este Cordeiro era e é imaculado, sem defeito. Qual que era a instrução no Velho Testamento? Pega um animal que não tenha defeito, imaculado. Este Jesus Cristo é o Cordeiro imaculado, sem defeito. Jesus não tinha pecados, encontra em 1 Pedro capítulo 2, verso 22. Ele foi moído por nossas iniquidades. Isaías 53, versículo 5. Seu sangue foi derramado na cruz como preço de redenção. Hebreus capítulo 9, verso 12. Gostaria de ler também. Hebreus capítulo de número 9, verso 12. Nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O que Cristo fez, você não precisa a cada ano fazer, que era o dito no Antigo Testamento. Todo o ano era necessário fazer um sacrifício pelo pecado do povo. Havia um lugar que as pessoas que iriam até lá ficariam no átrio. Entraria um sumo sacerdote para apresentar aquele animal pelo pecado daquele povo que estava no átrio. Se aquele animal chegasse a morrer, ou se aquele sumo sacerdote chegasse a morrer, era porque o pecado daquele povo não foi perdoado. E isso era feito ano após ano, até chegar o dia que o Cordeiro de Deus se manifesta e fala: eu sou suficiente pelo teu pecado, eu sou suficiente pela sua culpa, eu sou a eterna redenção. Então, meu irmão, o que nós precisamos fazer hoje? Então, meu irmão e minha irmã, o que nós precisamos fazer hoje? O que cabe nós fazer? Nós precisamos se prostrar diante desse Cristo, diante desse Senhor, e deixar todas as coisas nas mãos dEle, e saber que Ele é suficiente. O vazio que hoje penetra o teu coração, Ele pode completar. O vazio que assombra você durante a noite, Ele pode contemplar. A enfermidade que tem assombrado muitas das vezes a tua vida, Ele pode curar, Ele é suficiente. Aleluias. Santo, santo é o Senhor. Ele é tudo o que precisamos. Versículo 13, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, espargida sobre os imundos, os sacrificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortais, para servirdes a um Deus vivo. O Senhor limpa corações, o Senhor limpa memórias, o Senhor limpa pecado, o Senhor purifica. Sabe por quê? Isso é muito forte.
O Senhor purifica todas as coisas com o sangue dele. O sangue de Jesus, o sangue vermelho, ao passar em cima do imundo, ficará branco como a neve. O sangue carmesim de Cristo, ao passar sobre um imundo, o limpa de toda imundícia. O sangue poderoso. Senhor, eu declaro nesta manhã que o teu sangue está sobre as nossas vidas, que o teu sangue está sobre as nossas casas, que o teu sangue está sobre os nossos negócios, o teu sangue está sobre, ó Deus, todas as coisas. É o Senhor que purifica os nossos corações, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, purifica nesta manhã, consola corações, preenche coração. Senhor Jesus, que sangue poderoso é esse, meu irmão? Não é sangue de animal, é sangue do próprio Cristo que está passando sobre este lugar. Santo, santo. Ele entrou uma vez por todas no santo do santo, obtendo eterna redenção. Em João capítulo 13, já estou finalizando. João capítulo de número 13, em versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, ele amou até o fim. Jesus, ele sabendo que era chegada a sua hora da crucificação, de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo. A Bíblia fala que ele amou até o fim. A verdadeira Páscoa, meu irmão e minha irmã, começa com amor. Jesus sabia que morreria, mas ainda assim escolheu amar e servir. O amor é o centro da cruz. Há um começo para todos nós a partir de hoje. Para muitos já começou, mas para alguns se inicia hoje. O Egito atual é o sistema do mundo, é o pecado. O Egito representa hoje tudo que nos prende longe de Deus. O Egito representa vícios, orgulho, mentiras, traumas, religiosidade, ansiedade e medo. O Egito representa isso. Romanos 6:6. Essa será a última passagem que vou estar compartilhando com vocês. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Tendo ousadia para entrar no Santo do Santo. A gente tem ousadia para entrar no Santo do Santo, porque Cristo já nos justificou, porque já não vive mais nós, mas Cristo vive em mim e vive em nós. E meu irmão, Deus está neste lugar e nós temos acesso de falar com Ele. Gaste alguns minutos aí, feche teus olhos e
que se dedica um pouco a Cristo aí, se derrama aos pés do Senhor mais um pouco,